Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 20 de janeiro de 2024, sábado. Amém? Uma palavra aqui de esperança para você. Ontem nós falamos sobre o vinho que liberta da morte eterna, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o Cristo que transformou o mundo. Amém? Eu vou dizer assim, eu falei nos vídeos anteriores, diga não ao cristianismo progressista, certo? Então agora eu vou dizer assim, diga sim a Jesus Cristo. Amém? Nosso tema aqui é Cristo que transforma o mundo. João 2:11 diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Esse é o mesmo contexto do milagre da transformação da água em vinho, né? Isso é um grande milagre, a água transformada em vinho, que coisa maravilhosa, né? Então é o mesmo contexto que eu falei ontem um pouco, tá certo? Vamos ao texto para a gente extrair dele, assim, ensinos divinos para nós, tá certo? O texto começa dizendo assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais. As Escrituras, elas falam do Velho Testamento que Jesus, o Messias, quando viesse, ele iria fazer milagres, tá certo? E esse aqui é o primeiro milagre público de Jesus que está registrado na Bíblia. É a transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia, tá certo? Então, como as Escrituras já tinham informado que o Messias, quando viesse, faria milagre, aqui está o primeiro sinal milagroso de Jesus na sua estada na terra, tá certo? Então, isso significa que Jesus está aí apresentando a sua, publicamente, aí fazendo o seu milagre, o seu primeiro milagre, tá certo? Porque as Escrituras dizem, eu vou já dar aqui o nome dos profetas que falaram sobre isso, tá certo? Amém? Então este é o princípio onde Jesus começou a fazer aí os seus milagres e fez muitos outros, inclusive o da sua morte e ressurreição, que eu entendo como o milagre mais importante, tá certo? Porque é gracioso a morte e ressurreição de Jesus, amém? É o que nos redime do pecado e que nos justifica diante de Deus. Mas vamos aqui ao texto de novo. Ele diz, em Caná da Galileia. Ora, aí o primeiro milagre de Jesus, já disse, foi em Caná da Galileia, e nada mais, nada menos do que ele está demonstrando, dizendo, eu sou o cara, eu sou o Messias, amém? Tem uns caras de pau por aí, tá certo? Mas Jesus é o Messias, tá certo? Então, em Caná da Galileia é o local ali mais adequado. Jesus até questionou, diz, olha, não é chegada a minha hora, mas ele fez o primeiro milagre. Então ele está dizendo ali, ele está demonstrando nesse primeiro milagre que ele é o Messias prometido nas Escrituras, ele é o Salvador, aquele que as Escrituras Sagradas prometiam, já falavam no Velho Testamento. Deixa eu dizer aqui alguns profetas, vou dizer o nome de 5 profetas que profetizaram a respeito da vinda, do nascimento do Messias, tá certo? Profeta Isaías, no capítulo 61, de 1 a 3, você lê lá, tá certo? Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 3, e João Batista, o último profeta messiânico, no Evangelho de João, do capítulo 1, 27, você lê ali, você vai entender essas profecias do Messias que viria. E aqui, quando Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galileia, ele está dizendo, eu sou o Messias, o Salvador prometido pelas Escrituras. Amém? Esses profetas falaram isso. Então, eu vou ler aqui só Isaías 61:1, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a profecia segue até o versículo 3, tá certo? Então, Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 17 a 21,
Esse texto é repetido quando Jesus está na sinagoga e é lhe dado o rolo lá das escrituras para ele ler. Ele lê esse texto e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Quase que mataram Jesus logo ali, porque ele estava dizendo: eu sou esse Messias aqui. Então as escrituras falaram disso. Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia e fez muitos até a sua morte e ressurreição, tá certo? Amém? Agora vamos ver aqui o texto ainda. Manifestou a sua glória, ou seja, fez um milagre publicamente. Manifestou, fez publicamente. Muita gente estava vendo. Tinha uns que estavam embriagados já, mas viram, tá certo? Manifestou, então fez publicamente a sua glória, ou seja, ele está demonstrando o caráter do Messias divino, que foi assim, testificado, aprovado por Deus, que ele veio ao mundo, que Deus o enviou. Então Deus havia o comissionado para ser o Messias. Então, quando ele diz a sua glória, ele está manifestando isso, dizendo: olha, esse milagre que vocês estão vendo aí, isso é ler nas entrelinhas, tá certo? Esse milagre que vocês estão vendo aí, transformando água em vinho, eu estou dizendo para vocês que eu sou o Messias, que as escrituras falaram aí antes de mim, tá certo? Que eu viria, eu estou aqui. Ele está dizendo: eu estou aqui em Caná da Galileia, estou fazendo o primeiro milagre. Então, assim, quando ele diz manifestou, fez publicamente a sua glória, ele está demonstrando que ele é o Messias comissionado por Deus, com poderes divinos, com autoridade divina, sendo ele o próprio Deus. Que lá em João capítulo, acho que é o 10, no versículo 25, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Se eu tiver dado o texto errado, me desculpe, tá certo? Mas acho que é João 10, 25, ele diz: eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo aqui: eu sou o Messias, manifestou a sua glória e as pessoas estão vendo e assistindo. Aí o final do versículo vai dizer: e os seus discípulos creram nele. Por que os discípulos creram nele? Porque os discípulos conheciam as Escrituras. Amém? O discípulo conhecia as Escrituras, eles sabiam que havia a profecia, assim, que estava lá. Por exemplo, acho que é Zacarias, quando ele disse que ele vai entrar montado num jumento, e ele entrou montado num jumento em Jerusalém. Então, eles conheciam as Escrituras, tá certo? Então, quando ele fez o milagre, manifestou a sua glória de forma pública, aí os discípulos creram nele, porque eles conheciam a Escritura, e aí acreditaram e entenderam que ele realmente era o Messias que as Escrituras prometiam. Amém, queridos? Isso é palavra de Deus, tá certo? Tem muita coisa por aí afora, tá certo? Tem muitas religiões, tem muitos ensinos, tem muitas coisas. Você pode crer no que você quiser, mas com relação ao Messias Salvador, só tem Jesus Cristo revelado nas Escrituras, tá certo? Como eu falei aí uns dias muito sobre o cristianismo progressista nega esse Messias Salvador. Ele prega o cristão social, tá certo? É muito interessante e é bom a gente ter cuidado com isso, porque na China, quando o comunismo chegou na China lá em 1949, eu acho que por aí assim, quando o comunismo é implantado na China, depois a coisa vai apertando, porque a ideia comunista é satânica, tá certo? Isso é coisa para crente. Quem não é crente não crê nisso não. Mas o comunismo é coisa satânica. E começou na China, e hoje tem os irmãos lá, existe uma igreja que ela é a igreja oficial, que ela só faz o que o governo manda. Por exemplo, nós vamos ter um culto aqui amanhã. Lá na China, nós teríamos que ensaiar esse culto hoje, tá certo? E mandar para as autoridades chinesas, eles iam olhar, tá ok. E amanhã a gente teria que fazer exatamente como se fez hoje no ensaio. Culto ensaiado é assim que o comunismo faz, tá certo? Porque eles querem que também fale e declare a ideia comunista dentro da igreja. Então, amado, eu estou dizendo isso para a gente saber que o Messias da Escritura, ele é o Messias que é o Salvador, que ele é o Deus encarnado que veio trazer essa salvação gloriosa ao mundo. Deixa eu lhe dizer ainda com relação à igreja na China. Existe a igreja clandestina lá, que se reúne às ocultas, escondidas, e existe muita gente, existe milhões de cristãos hoje lá ainda, que confessam a fé, acreditam e são presos, tá certo? Se você pesquisar, você encontra. Eu estou lhe dizendo isso porque o Brasil está na mão de um comunista, tá certo? Está na mão de um comunista marxista, que é socialista, que é a mesma coisa da China. A China é socialista, comunista. E a mesma ideia que está no Brasil,
a gente precisa ficar esperto, orar, abençoar, porque senão daqui a pouco a gente também vai ser preso, tá certo? E se eu for preso por causa do Evangelho, louvado seja o nome de Jesus. Eu não posso ser preso roubando como eles fazem, eu não posso ser preso mentindo como eles fazem, eu não posso ser preso fazendo aquilo que não é certo. Mas se for por causa do Evangelho, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Mas eu estou aqui pregando um Cristo para você entender que Jesus Cristo é o Messias. O primeiro milagre dele, ele está manifestando a sua glória ao mundo, está dizendo: eu sou o Messias que as Escrituras falaram de mim antigamente. Eu estou aqui para resolver a situação. Amém? Então deixa eu terminar lendo esse texto aqui para você. Olha, só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela o Messias verdadeiro, o Salvador, o Messias Salvador. Só as Escrituras Sagradas. Amém? E preste atenção, porque o cristianismo progressista está suprimindo textos da Bíblia Sagrada. Eu não sei, acho que já está pronta essa Bíblia, mas eles estão suprimindo, estão tirando o que não interessa a eles, porque eles veem o Cristo social igual o socialismo da China, que também lá está sendo escrito uma Bíblia, sendo suprimidos os textos que não interessam ao socialismo comunista, tá certo? Então, mas vamos lá, porque a Escritura Sagrada é a única palavra que revela Jesus Cristo, o Salvador. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse assim, no meio dos fariseus hipócritas, que os fariseus hipócritas da atualidade estão aí no mundo inteiro espalhados, existem milhões, tá certo? Mas olha o que Jesus disse, conversando com os fariseus hipócritas, nesse contexto de João 5, 39. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém? Você não vai encontrar Jesus em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar na religião. Eu fujo de religião. Religião mata. A religião socialista oficial do governo da China mata cristão. Prende, tá certo? Portanto, a Escritura, então vou lhe recomendar, novamente, leia a palavra de Deus, a Bíblia, como ela está. Amém? E se você tiver dúvida, traga aqui que eu vou lhe dizer quais são os textos que já foram suprimidos da Bíblia pelo cristianismo socialista, pelo cristianismo progressista, tá certo? Amém? Então, examinar as Escrituras, e ele vai dizer: porque vós cuidais, está falando, vocês sabem, vocês têm entendimento que é elas que falam de mim. Então, examine as Escrituras, tá certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça nesse dia de sábado, que Ele projete luz de Deus, porque Cristo é a luz, sobre a tua vida, e tu seja abençoado graciosamente por Jesus Cristo, o Senhor e Salvador daquele que crê. Amém? Tenha um bom dia, o Senhor seja contigo e te abençoe. É a minha constante oração para que Deus salve o Brasil. Amém.